Olá, nono ano. Aqui é a Stephanie, né? A professora de projetos de vida. E essa vai ser a nossa primeira videoaula. A gente vai retomar um pouquinho nossas atividades no primeiro bimestre, né? Antes de iniciar a quarentena. E essa aula especificamente aqui, ela vai ser super tranquilinha, só uma revisão das atividades que eu passei pra vocês no drive da escola. Bom, como eu coloquei lá na última atividade, né, que é a atividade 2, a gente tá trabalhando desde o começo do ano questões que são um pouco mais pessoais, né, que é a construção de quem nós somos. Isso se deu motivado à temática até do projeto de vida pro nono ano, né, que é eu e o meu futuro. Então, antes da gente pensar o nosso futuro, a gente tem que entender quem somos nós no nosso presente. E aí, por isso que a gente fez bastantes atividades, né? Começando pela ficha de identificação que cada um fez e me entregou, que falava um pouco sobre nossas questões mais pessoais, algumas coisas dos nossos gostos, coisas até do nosso tipo sanguíneo, que inclusive muitos de vocês não colocaram qual era. Mas a gente foi trabalhando questões um pouquinho mais especiais. A gente fez umas cartas para o futuro, depois a gente trabalhou como são nossos horários. E são coisas pra gente aprender, se reconhecer, né, enquanto indivíduo. E aí, nessa aula que eu preparei para vocês, deixei no drive dos alunos, eu coloquei alguns conceitos fundamentais pra gente entender como se dá a construção de uma pessoa. E por que isso, né? Parece um pouco abstrato, mas é importante a gente saber a diferença entre indivíduo, individualidade, contexto social, pra gente saber como cada pessoa é formada a seu modo. Bom, começando pelo conceito de indivíduo, a gente tem que indivíduo é uma pessoa separada dos demais. Então, quando a gente vai estudar psiquiatria, né, psicologia da educação também, na faculdade, a gente vê que a gente só se torna um indivíduo na hora que a gente consegue se reconhecer como não parte mais da nossa mãe pós-parto, né, mas sim como a gente entende que há uma separação entre o eu e a minha mãe. E o indivíduo é exatamente isso, né? É um ser separado do outro. Os gêmeos não são o mesmo indivíduo, eles são indivíduos diferentes. Bom, a questão da individualidade, ele está fundamentalmente ligada ao indivíduo, porque a individualidade são personalidades, são características próprias do indivíduo que vai fazer com que ele se seja único, especial e tudo mais. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou um indivíduo que parece com a minha irmã, não sei, um dia vocês vão ver foto dela que eu vou trazer ela, só que a gente tem muitas diferenças. Eu tenho cabelo cacheado, ela tem um cabelo mais liso, ela é mais branquinha que eu, ela se dá melhor em exatas. Então são características dela e minha que nos tornam diferentes, por mais que a gente tenha a mesma criação. E aí a gente entra na questão de contexto social, né? O que seria contexto social? Ele influi em alguma coisa no quem nós somos, como a gente construído e tudo mais? Sim, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque a individualidade ela passa por questões de características físicas, que nem eu falei, eu e minha irmã temos cabelos diferentes, porém, nós tivemos a mesma criação, certo? Só que eu sou 7 anos mais velha que ela e eu fui criada no contexto do final da década de 90 ao começo do século. Então, o tipo de cultura que eu tive contato é um pouco distinta da que ela teve. Então, isso vai modificar nossos gostos e vai gerar exatamente a nossa personalidade. Só que o contexto social, ele não é simplesmente se a gente, tipo, ouvir uma certa música ou não. O contexto social, ele se refere ao local que você mora, às pessoas que você convive, o sistema econômico que você está presenciando. Então, por exemplo, as pessoas da minha geração, né, que final da década de 90, elas passaram por o período do início do real enquanto moeda nacional e também pelo movimento de crescimento econômico. Então, a gente enfrentou momentos sociais mais favoráveis para, por exemplo, a gente fazer viagens, as famílias não estavam tão endividadas. Isso gerou um certo tipo de comportamento nas pessoas e que moldou justamente a nossa criação.
Já as crianças nascidas de 2005 para frente, principalmente 2008, que eu acho que é o caso de vocês, vocês já enfrentaram mais a recessão econômica mundial, que é muito torna o ambiente um pouco mais hostil para o crescimento das crianças e coisas assim, né? Então é basicamente isso que eu queria falar com vocês, né, sobre individualidade, de vida e contexto social. Bom, a atividade que eu quero de vocês é bem simples. Eu quero que vocês usem a imaginação de vocês. Quem tiver dificuldade para fazer, para me mandar uma mensagem no grupo que eu vou responder e falar como é que vocês podem fazer. Que o meu intuito é que tipo, a atividade seja mais legal e não seja algo maçante para vocês. Então, eu quero que vocês respondam a 4 questões que está lá no PDF que eu mandei, que está no site da escola, né? E você tem que responder as seguintes questões. Eu sou um indivíduo inserido em uma comunidade? Eu faço parte de alguma comunidade? Bom, creio eu que todo mundo faça, né? Seja uma comunidade religiosa ou a comunidade campanário. Qual a minha individualidade? O que me torna diferente? Qual a personalidade minha que me destaca? Quais as características da minha cultura que influenciam minha individualidade? Então, por exemplo, sei lá, você mora num bairro periférico e na periferia que nasceu o funk, o hip hop, o rap e tudo mais. Você tem alguma influência desse tipo de cultura que veio do seu bairro? Ou você acha que a sua cultura não influenciou nada na sua formação da personalidade e sua individualidade? E o que me diferencia dos meus amigos que me torna semelhante a ele? É aquela questão que eu falei pra vocês. Eu tenho uma irmã e ela é muito parecida comigo, só que a gente é diferente. A gente é diferente porque a gente tem características físicas que faz que a gente seja distinguidas. E a gente nasceu em épocas diferentes, a gente teve contato com outros tipos de movimentos sociais, é, a economia era diferente também. Ela estudou uma escola, eu estudei em outra. Então, tá vendo que existem coisas que diferenciam? O que diferencia você daquele seu amigo que você não desgruda? Então, isso que eu quero que vocês façam um vídeo, pode ser no TikTok, não precisa falar que nem eu tô falando aqui pra caramba. Pode ser até aqueles vídeos com legendinhas, mas é importante que vocês respondam a minha pergunta. Um dos critérios de avaliação desse vídeo vai ser a criatividade. Eu não vou avaliar vocês, sei lá, se vocês estavam super bonitos ou se vocês, sei lá, sei lá, só fizeram um vídeo com a roupa que vocês acordaram de manhã. O importante é que vocês respondam e vocês respondam com carinho, com atenção e usem a criatividade. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.